bem e que querem ajudar a Anápolis. Então, esse trabalho, que é um trabalho de capilaridade, que é um trabalho de ampliar as formas com que você chega no Ministério para poder obter recursos, nós já estamos fazendo, porque é aquilo que eu falei. Para mim, não tem partido político quando, na verdade, o assunto é Anápolis. Se precisar conversar com o Bolsonaro, eu converso com o Bolsonaro. Se for um assunto que é bom para a cidade de Anápolis, eu não tenho dificuldade de conversar com o PT, desde que seja os interesses da população napolitana. Como eu nunca tive. Vamos lembrar quando era o contrário? Quando eu não era o prefeito e o prefeito era do PT, quem é que por muitas vezes foi em Brasília, atrás do deputado Jovair Arantes, para poder trazer recursos para Anápolis? Fui eu. Ou seja, quando eu não era prefeito, eu servia para ajudar a cidade, para poder estar ajudando na administração. Quando eu virei prefeito, aqueles que eu ajudei simplesmente viram uma oposição oportunista. Está errado. Mas você saberia dizer, se você já tem no seu radar, pessoas que hoje já têm trânsito ali, vamos dizer assim, no banco do Bolsonaro, não sei, deputado, delegado Valdir, ou outros deputados que foram eleitos principalmente com essa força significativa do próprio Bolsonaro. Você já tem estabelecido conversas com esse pessoal para tentar aí uma aproximação que resulte em mais recursos, em benefícios? Eu acho muito cedo. E nós temos que lembrar o seguinte: quem destina recursos para os municípios fora o Pacto Federativo, ou é um programa de governo que serve para todos os municípios, ou são emendas que esses deputados podem trazer. E aí nós estamos trabalhando justamente nisso. Não depende do presidente da República com os deputados e com os senadores. Cada deputado federal tem aí aproximadamente 12 milhões de reais de emenda impositiva. Anualmente, ou seja, se ele mandar 3 milhões para Anápolis, o presidente da República tem que pagar. Cada senador tem 15 milhões. Então, a conversa com os deputados é no intuito de estar garantindo já parte desses recursos que é de cada um deles. Agora, no que diz respeito à presidência da República, seria muita ilusão da nossa parte, ou da parte de qualquer um, achar que já vai ter como você ter uma conversa mais próxima. Eu não tinha conversa, por exemplo... Vai ter que ser construído. Vai ter que ser construído. Eu não tinha conversa com o PMDB de Temer. Mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos ter capilaridade em Brasília, que possibilitou nós trazermos recursos para Anápolis, que nunca tinha sido visto. Entende? Então, é preciso saber como funciona Brasília também, para que a gente consiga costurar tudo isso. Até porque você pegou nesse relacionamento, nesse bom relacionamento com o governo em si, né, o atual governo que está terminando. O viaduto do Recanto do Sol, que seria recurso do Ministério dos Transportes, como é que está essa questão? Ele ainda sai? Possivelmente pode ser licitado? Como que está? O viaduto do Recanto do Sol ainda sai, as informações que nós temos, e nós estamos trabalhando tanto com o Jovair como com o Valdir em cima desse tópico, ele está em fase aí de cotação e licitação. Ou seja, o DENIT vai licitar, vai cotar. Nós já tivemos em contato também com os empresários que são donos daquela área ali que faz com que a avenida chegue, e já fizemos uma parceria, os empresários, o próprio DENIT e a Prefeitura Municipal de Anápolis, de tal forma que a obra está garantida. Então, eu acredito que nos próximos dias essa obra vai ser licitada, é pelo DENIT, é o DENIT que vai licitar. Só a questão de dias ela ser licitada. Se licitou, o recurso está garantido. Bacana. Entendeu? Se licitou, o recurso está garantido. A gente já tinha passado essa parte da saúde, mas tem uma pergunta aqui do Thales Bruno Aguiar. Ele está querendo confirmar uma coisa que eu acho que a gente já tinha meio que até antecipado aqui, que o novo hospital municipal vai ser na região leste, ali entre o bairro Under e o bairro Lourdes. Naquela região ali, depois da BR, mas bem próximo ali da Havan. Bacana. De tal forma que a gente passa a ter um tripé, né? Você passa a ter uma UPA na região norte, você tem uma UPA na região sul, e você passa a ter o hospital municipal na região leste. Por que nós escolhemos... O atual não vai ser desativado? Não, a ideia, no primeiro momento, é não desativar o atual e manter ali como unidade de saúde. Mas nós sabemos que é uma construção antiga, nós sabemos que não comporta mais uma cidade de 380 mil habitantes. E aí nós não podemos ficar refém a qualquer crise em qualquer um dos outros hospitais. A prefeitura, ela precisa ter independência no que diz respeito a isso. Nós temos crises em algumas instituições financeiras, crises financeiras. E aí, o que a prefeitura faz se uma instituição dessa fechar? Ninguém parou para pensar nisso.
Então, nós temos que trabalhar para recuperar essas instituições, para ajudar essas instituições, até mesmo porque elas não podem fechar. Hoje, se fechar um hospital evangélico, o que nós vamos fazer com esses pacientes? Não tem para onde ir. Se fechar uma Santa Casa de Misericórdia, o que nós vamos fazer com esses pacientes? Não tem para onde ir. Então, por isso que a gente trabalha diuturnamente para poder ajudar essas pessoas que fazem esse trabalho da saúde. É por isso que a gente ajuda, é por isso que a gente batalha, é por isso que a gente corre atrás. Para poder ajudar. Até mesmo por quê? Porque nunca no passado foi preparado um plano B. Então, o hospital municipal... A cidade foi crescendo e comportando... não foi a saúde... E os problemas aparecem e não foi construído um novo hospital. Então, quando você faz um hospital de 120 leitos, você... O atual tem quantos leitos? O atual tem 48 leitos hoje. Então, vai praticamente... triplicar o número de leitos. Vamos para a área da segurança. Um dos pontos fortes do seu programa de governo é a Guarda Municipal e a questão da substituição das lâmpadas fluorescentes incandescentes por LED, porque ela também tem repercussão na segurança pública. A Guarda Municipal ainda sai e uma coisa a gente está percebendo que a instalação, a substituição das lâmpadas de LED, elas estão acontecendo das periferias dos bairros para o centro. Jundiaí aqui ainda não está e o centro ainda também não, mas Bairro Paraíso, Polo Centro... Que era uma coisa que a gente dizia também, que é preciso governar para todos. Então, as lâmpadas de LED, nós colocamos aí mais de 3 mil pontos de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED e optamos por começar pelo Recanto do Sol. Por quê? Quem mora lá é anapolino, mora em Anápolis, tem que ter também... É uma região que tem a criminalidade... Então, quando a gente está chegando aí, quando você está chegando de Goiânia ou quando você está chegando de Brasília, é até bonito. Você chega na porta da van e olha para a região norte ali, você vê que a cor, a iluminação está mais branca. Quando você anda lá dentro, você vê que realmente dá uma diferença muito grande. Então, aquilo que era compromisso nosso, nós já estamos trocando. Trocamos 3 mil, agora vamos trocar 10 mil pontos. Então, isso aí está sendo cumprido com a população. Vai dar para trocar da cidade inteira? Nós pretendemos trocar da cidade inteira. A ideia é trocar da cidade inteira. Certo? Mas os deputados federais que estão aí precisam ajudar, inclusive, nisso. Se não garantir recursos, e nós estamos trabalhando para isso. Entendeu? Se não conseguir trocar da cidade inteira, mais de 80%. Mas pelo menos a periferia está garantida. A periferia está garantida. Bacana. Entende? Na questão da segurança pública. Da Guarda Municipal. No ano que vem, estou anunciando aqui também em primeira mão, no ano que vem, nós vamos fazer o concurso da Guarda Municipal. Eu vou fazer o concurso da Guarda Municipal, é um compromisso que eu tenho com a população, um compromisso de campanha, e nós precisamos. Você já imagina a quantidade de agentes da Guarda Municipal que é possível? Eu não gosto de trabalhar com imaginação, eu gosto de trabalhar com pesquisa e com dados. Quem tem que definir isso é algum instituto que vai fazer o estudo da implantação, e vai dizer, você precisa de tantos guardas municipais para poder fazer esse trabalho. Então, isso aí, eu não trabalho com... Mas então, ano que vem sai o edital. Ano que vem sai o edital da Guarda Municipal. Mas até isso acontecer, semana que vem, nós temos para a cidade de Anápolis. A Prefeitura Municipal de Anápolis, ela adquiriu 10 viaturas, caminhonetes. 10 caminhonetes. E nós estamos lançando, em parceria com a Polícia Militar, a Força Tática Municipal. Ou seja, se você tinha uma CPE que tinha 3, 4 caminhonetes, nós vamos ampliar em 10. Nós dividimos a cidade em 10 macro-regiões, e cada uma dessas caminhonetes, sendo pilotada e sendo estruturada com três policiais militares, vai ficar em uma dessas regiões, para poder estar fazendo a segurança das feiras, para poder estar fazendo a segurança das praças, para poder estar ajudando no que diz respeito ao policiamento. Então, nós não estamos inertes. Além do ano que vem termos o concurso para a Guarda Municipal, e nesse ano, na semana que vem, nós já vamos estar lançando aí a Força Tática Municipal, que já é uma antecipação do que nós queremos para a Guarda Municipal, na segurança pública. E vem novidade aí também. A quarta, hein? Vai ficar me devendo essa. Nós vamos lançar também, dentro dos próximos 20, 30 dias, um aplicativo que foi desenvolvido pela equipe do Inovação. Já tem prefeituras do Sul que já nos procurou atrás desse aplicativo, que vai modernizar e dar uma transparência ímpar no que diz respeito aos serviços prestados pela população. Então, vou adiantar um dos serviços. Você passou numa rua, tem um buraco, você vai pegar o seu telefone aqui, o telefone do Danilo, ele vai tirar uma foto do buraco. Na hora que você tira a foto do buraco,
automaticamente é emitida uma ordem de serviço para quem cuida do tapu buraco. Sempre. Então vai ter todo um protocolo, você vai poder acompanhar. Você vai, olha só, você, rapidamente, tirou a foto do buraco. A foto já cai lá no celular de quem tampa o buraco. Ele vem e tampa o buraco. Ele tira a foto do buraco tampado. Mostra que volta para o seu aparelho, falando, olha, o feedback foi tampado. E o que é melhor ainda, vai ter um histórico. Ou seja, no final do ano você vai poder avaliar todas as demandas que você teve no que diz respeito à prefeitura e todos os serviços que foram prestados. Esse aplicativo está pronto, esse aplicativo já está sendo testado. Qual vai ser o nome do aplicativo? Mais Anápolis. Mais Anápolis. Esse aplicativo está pronto, já está instalado nos celulares dos secretários, já está instalado também de piloto, nós estamos testando na cidade inteira, mas ele já está pronto para poder ser lançado nos próximos dias. Bacana. Encerrando, Roberto, até porque você vai lá para a Unimogénica. Vamos lá na preparação agora. Né? Vai ser química. Nós vamos conversar um pouquinho com eles, mas, como diz você, nós estávamos conversando antes, não sei se eu resisto à tentação de ver um quadro na frente. Né? Eu queria só que você comentasse um ponto que eu imagino que seus auxiliares já devem estar fazendo isso, mas os próprios internautas estavam perguntando, da questão dessa celeuma que teve entre a adequação que bares e alguns boates tiveram que fazer na questão acústica para se adequar mesmo à legislação do silêncio da cidade, né? Você acompanhou isso de perto? Qual tem sido a sua recomendação para que até o próprio observatório possa mediar esse conflito? Porque tem músicos que estão sentindo, eles estão sentindo na pele, estão tendo que ir para Goiânia, os próprios donos dos estabelecimentos até reconhecem que tem que fazer adequações, mas também não estão achando bom, né? Como que você está vendo essa coisa e como você espera que isso seja resolvido? Eu participei de algumas reuniões com a doutora Sandra Gabellini, com o Ministério Público. É uma demanda antiga do Ministério Público. E durante muito tempo as pessoas sabiam que tinham que se adaptar. E elas eram notificadas? Eu entendo, por exemplo, Danilo, que quando eu vou num bar, eu gosto do som ao vivo. Mas você tem que lembrar que quando você vai num bar, você vai para se divertir. Na hora que você volta para casa para dormir, você quer um ambiente o quê? Com silêncio. Sim. E quem mora em volta do bar que não tem acústica? O problema é que não é a prefeitura que vai lá por si só. Alguém provocou a prefeitura para ela poder ir lá. Alguém não está dormindo à noite porque não está tendo um controle adequado do som. Então, as empresas precisam se adaptar. Um outro problema que foi colocado pela postura. O fiscal vai lá, conversa com o dono do bar e diz o seguinte, olha, o senhor precisa deixar aqui 1,5 metro, 2 metros de calçada, porque se vier uma mulher com uma criança, ela não precisa passar na rua. Se ela tiver um cadeirante, ou estiver empurrando um carrinho de bebê, o senhor precisa. Aí, por muitas vezes, a pessoa às vezes recua. Fala, não, o senhor está certo. Aí o fiscal volta no outro dia. Não recuou. Então, chega um ponto também que alguma coisa precisa ser feita. Mas a orientação, que é o que você me perguntou por parte do prefeito, é que tanto o GGM como a postura, que usem o bom senso. E naquilo que a gente puder estar ajudando os empresários, porque eles geram emprego, geram diversão. A gente entende, a gente quer o desenvolvimento da cidade. Então, nós temos orientado para que a prefeitura possa fazer a parte dela de tal forma que ela também ofereça condições para que eles possam funcionar. Então, mais uma fake news. Dizer que o Roberto quer acabar com os bares da cidade. Longe de mim, até mesmo porque a maior festa popular que essa cidade já teve até hoje, fui eu que fiz, que foi a Arena. Na verdade, não fui eu que fiz. Quem fez foi a população anapolina e foi um sucesso com mais de 73 mil pessoas nos 5 dias de festa. Bacana. As perguntas que possivelmente não foram respondidas, eu vou estar passando para a sua assessoria e a gente dá o feedback para essas pessoas. Quero te agradecer, desejar aí mais boa sorte aí nos seus mais 2 anos de mandato e colocar o Portal 6 à disposição para o seu governo estar falando com a população. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez pelo jornalismo independente que vocês fazem. Na hora que tem que criticar, tem que criticar. Só que a diferença do Portal 6 é que na hora que tem que elogiar, também tem que elogiar. Então, muito obrigado, Danilo, muito obrigado, Everson, muito obrigado a todos os internautas que acompanham o Portal 6, muito obrigado a toda a equipe técnica também. É sempre um prazer muito grande poder estar conversando com a população anapolina, principalmente com os formadores de opinião. Tá certo. Bom, amanhã a gente tem possivelmente uma entrevista com o Gleison, que a gente estava falando dessa situação
Então, a gente vai poder ampliar mais essa questão. Então, você que tem bar, você que é músico, você que está interessado em ter som ao vivo e quer entender melhor a situação, o responsável pelo observatório, que está mediando essa situação por parte da prefeitura, está aqui com a gente também. É isso, muito obrigado para você e até a próxima.